Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz de Jesus seja nos vossos corações. No Evangelho segundo o Espiritismo, em seu 6º capítulo, nós vamos encontrar os esclarecimentos acerca do Cristo Consolador. O Cristo Consolador é a situação perfeita para que a gente venha a entender o que se daria após a partida de Jesus, o retorno do Mestre ao mundo espiritual, e como nós, humanos de todos esses tempos, resolveríamos as nossas questões sem a presença física dele. Ele então, com toda a bondade de seu coração, anuncia que depois dele iria vir o Espírito de verdade, o Consolador prometido, que ele houvera pedido a Deus para que o enviasse. O próprio Cristo, na verdade, manteve sua palavra de nos amar, nos consolar, nos acudir e, sobretudo, nos conduzir através dos tempos, sem que disso dependesse a condição de um corpo físico. O corpo físico de Jesus, como todos sabemos, exauriu-se após toda a sorte de cometimentos que lhe foram impostos. A sua alma, o seu espírito, como o nosso espírito, sobreviveu e ultrapassou os limites de toda aquela violência, de toda aquela beligerância, e seguiu vivo, assim como nós seguiremos. E o Cristo então preocupou-se em nos manter sob as balizas da sua proteção e do seu esclarecimento. E mantendo-se junto a nós permanentemente, deu à figura do Espiritismo a condição de esclarecer os homens em todos os tempos da humanidade pela sua condição de ciência, religião e filosofia, condensados em uma doutrina que esclarece e que busca trazer, sem as figuras de linguagem, sem situações que remetam a uma deturpação de seu conteúdo, os esclarecimentos que se façam necessários às demandas que todos nós possuímos. O Espírito de verdade preside a instituição do Espiritismo e, como governador da Terra, segue sendo para todos nós a ponte permanentemente larga que nos faz caminhar na busca do esclarecimento e que nos tem feito a todos nós, homens e mulheres melhores. Nos cometimentos de toda a sorte que possuímos, o Espiritismo vem em nosso socorro pelas orientações que promanam do próprio Espírito de verdade, através daqueles que o secundam, daqueles espíritos evoluídos que com ele servem no grande elan espiritual que é o mundo maior. A partir do mundo ditoso, as suas orientações nos chegam e buscam de toda maneira
as respostas adequadas às situações adversas que atravessamos. Nos cometimentos de ordem emocional, o Espiritismo tem sido uma terapia auxiliar sempre presente e sempre acessível a todas as pessoas. Assim também, nas situações de adoecimento físico, o Espiritismo propõe um refazimento a fim de que a criatura possa suprir as forças e suportar o repuxo da enfermidade. Nas situações que nos trazem, por conta das mazelas morais que se acumulam em nós, o Espiritismo aponta a senda da caridade como porta absolutamente fraterna a nos esclarecer, mostrando-nos que, além de nós, muitos outros companheiros e companheiras precisam e dependem do auxílio que lhes puder ser dispensado para melhorarem um pouco. E isso, ao ser dito a nós, ao ser mostrado nas casas espíritas, tirando o véu do egoísmo, do orgulho que a gente carrega conosco, passamos então a entender que, além das nossas necessidades, existem muitos outros companheiros que, em dificuldades muito maiores, contam com o nosso auxílio, precisam da nossa ajuda. Dessa maneira, aqueles que servem na seara do Espiritismo vão ocupar-se menos das suas questões, sobretudo aquelas que, por serem de pequena monta, somadas podem perturbar-lhe a caminhada, para observar a necessidade dos seus irmãos de jornada, oferecendo-lhes dos seus préstimos mediante o aprumo espiritual que já tenham conquistado. De tal forma isto é verdade, que as casas espíritas passaram a proliferar, criadas em todos os rincões do nosso país, dão-se em verdadeiros habitáculos de fé, de caridade e de amor ao próximo. Mesmo aqueles que desinteressadamente ingressam, por curiosidade às vezes, em uma casa espírita, recebem todo o amparo espiritual que lhes for necessário e passam a observar-se melhor dia após dia. Para aqueles que servem na doutrina espírita, as melhorias são absolutamente condizentes com as práticas que levem na direção do semelhante. Não apenas no ambiente do centro espírita, mas na vida que se desenvolve portas afora do centro. Vamos todos nós aprimorando a nossa condição, diminuindo as nossas imperfeições morais e fazendo emergir na direção da vida, na direção do próximo, na direção do semelhante,
os atributos que vão, pouco a pouco, transparecendo através do nosso sorriso, do bom ouvido e da palavra confortadora. O Cristo Consolador, então, estabelece-se na figura da doutrina espírita, através do servidor espírita que tem sempre em mente ocupar-se de fazer o bem, de semear o bem e, sobretudo, de caminhar no bem. São virtudes, meus irmãos, que dão o verniz e a condição moral adequada para que todos aqueles que se permitam as práticas espíritas regulares, que se permitam nortear pelos preceitos da doutrina espírita, vão levar consigo onde quer que estejam e vão oferecer de tudo aquilo que aprendem a todos os irmãos na condição em que estejam. O Consolador prometido pela via da doutrina espírita é a prece lançada na direção de todos aqueles encarnados e desencarnados para diminuir as suas dificuldades, para fazer com que possam aurir forças para seguir adiante na missão que receberam. O passe oferecido nas casas espíritas restaura corpo e espírito de uma só vez, aprumando a criatura para levantar-se e encarar com humildade, mas com absoluta coragem, tudo o que esteja disposto para si nesta encarnação. Os estudos espíritas esclarecem e dão uma amplitude da visão de mundo que antes turva e pequena passa a ser nítida e larga. Dessa maneira, a doutrina espírita vem cumprindo o seu papel de guardiã da fraternidade, por ter o seu tríplice aspecto que somente ela possui, por não ter práticas religiosas costumeiras, por fazer-se sempre e sempre diferenciada, estando na vanguarda da humanidade para ampará-la e acudi-la. Dessa maneira, meus irmãos, a doutrina na qual servimos e mediante a qual nos lançamos na direção dos nossos irmãos de jornada é aquela que faz a vontade do Espírito de verdade, já que por ele mesmo é conduzida, mitigando as dores, reduzindo as dificuldades, dissipando os preconceitos e aplacando profundamente todos aqueles e aquelas que, em seu próprio socorro, ingressem nas suas dependências e nas suas fileiras. A doutrina espírita, como consolador prometido, é a certeza de dias melhores, felizes e perenes
de serenidade e de paz para a humanidade. Mesmo diante das intempéries que a vida traz para todos nós, mesmo diante das dificuldades que acometem a tantos e tantos, a doutrina espírita será sempre um hiato de paz, um acorde de luz, uma bênção na direção de todos e de todas. A doutrina espírita vem sendo o Consolador prometido e seguirá nesse caminho, porque se há alguma coisa já lhe foi possível fazer, muito ainda há por ser feito. Reflitamos sobre essas palavras. Façamos da doutrina espírita a guardiã que nos garante a paz e nos garante dias plenamente serenos, para que ela possa seguir sendo o repositório da verdade que o Espírito de verdade sempre nos ofereceu. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.